Fala, queridos alunos, vim aqui com essa aula complementar para sanar a dúvida de um dos nossos alunos, Marcelo, e aí eu resolvi gravar essa aula complementar, que ele me perguntou como é que ele faz o cálculo do valor de venda através do percentual de locação. Eu vou ensinar para vocês matemática. Eu confesso para vocês que eu nunca fui um ótimo aluno em matemática. Talvez a minha didática até vai falhar um pouco, mas eu quero que vocês compreendam isso. Uma coisa que eu queria alertar é que na aula principal, se vocês assistiram aí, na época que eu gravei, eu falava que o retorno da locação aqui no Rio, para que o imóvel fosse vendido, o ideal era que fosse de 0,38% a 0,40%. Isso na 0,42%. Isso na época eu correspondia o quê? Por exemplo, para um imóvel que o aluguel correspondesse de 3.800 a 4.200, se eu conseguisse avaliar o imóvel numa faixa de valor de R$1 milhão, que corresponde a 0,38%, 3.800 ou 4.200 corresponde a 0,38 ou a 0,42 de 1 milhão, eu vendia um imóvel. Eu falava para vocês que aqui na época a gente estava trabalhando em imóveis de 1 milhão, que o retorno da locação era 3 mil. Então a gente consegue ter noção do valor de venda quando a gente sabe o valor de locação, extrai o percentual e consegue fazer essa matemática. Importante também saberem que o valor de aluguel que eu digo é o valor sem as taxas de condomínio e IPTU. Então, esses 3 mil que eu falei aí de valor de aluguel seria o valor líquido, sem o valor do condomínio e sem o valor do IPTU. É aquilo que, teoricamente, vai, nem líquido, vai bruto para a mão do proprietário, e depois ele também tem os descontos de imposto de renda, essas coisas. Então, é esse valor assim. As variações, ela depende de cada local. Você não pode pegar esse percentual que eu vou falar aqui, que são aplicados aqui nos imóveis da Zona Sul, que tem a ver com valor de condomínio, principalmente, que aqui está muito alto, e isso diminui ali o valor do aluguel, diminuindo o percentual e também impactando no valor de venda. Você não pode aplicar as cegas aí na sua região. É preciso que você faça talvez um estudo de mercado aí para você. Existem variações. Principalmente, por exemplo, o retorno da locação do residencial é diferente do retorno da locação do comercial, até mesmo aqui em Copacabana. O percentual de retorno de uma casa que não tem condomínio é maior geralmente do que um imóvel no mesmo valor que tenha condomínio. Então você tem que estar muito atento para isso, para o teu nicho. E como é que você obtém esse percentual? Você não precisa de muitas amostras. Olha, se você tiver convicção de que um imóvel que você tenha vendido aí recentemente foi vendido num valor correto, vamos supor, você vendeu o imóvel por 1 milhão e você tem convicção que o valor do aluguel daquele imóvel aí é 4.500. Você tem convicção. Então você sabe que o percentual desse tipo de imóvel aí, não sei se é casa, não sei se é apartamento com condomínio, é 0,45. Por quê? 4.500 corresponde a 1 milhão, corresponde 0,45%. Mas para você tirar toda a dúvida, pega 3 informações, busca saber o valor exato da venda e se o valor do aluguel também está correto, e veja qual é esse percentual de variação. Para ensinar vocês, eu vou trazer um exemplo do que eu acredito que hoje, aqui na região onde eu trabalho, é um percentual aplicado. Na verdade, eu vou aplicar o 0,38, 0,40. Hoje, aqui na região onde eu trabalho, se eu captar um imóvel que eu sei que o aluguel é de 3.800 a 4.000, se eu avaliar o imóvel a 1 milhão, eu sei que eu vendo. Então, para você fazer
essa avaliação, você precisa de 3 variantes. Aliás, de 2 variantes, na verdade. Você precisa do valor do aluguel e o percentual que esse aluguel corresponde ao valor de venda. Na verdade, eu vou chamar valor de venda de uma interrogação. Valor de aluguel aqui que eu estou dando como exemplo é R$1.000. E a variação que eu estou usando aqui é de 0,38% a 0,40%. Então, é regra de 3, galera. É regra de 3. Talvez vocês saibam mais do que eu. Então, valor de venda que está correspondendo aqui à interrogação corresponde a 100% do valor do patrimônio, do valor do imóvel. R$1.000 corresponde a 0,38% do valor do patrimônio, tá bom? E aí o que você faz? Regra de 3, tá? 0,38 interrogação, que é o valor de venda, é igual a 100 vezes 1.000. Continuamos na regra de 3. 0,38 interrogação é igual a 100.000. Aí você depois, pega os 100.000 e divide por 0,38. Isso eu dando 0,38, estou dando aqui na Zona Sul. Então a gente vai chegar a um valor 263.157.895. Esse é o valor correspondente a 100%. Vou seguir dando outro exemplo. Você tem aqui um valor de interrogação, que é o valor de venda. Você tem 100% dele e aqui você tem o valor do aluguel. Continuamos com o valor de R$1.000, que corresponde aqui, no caso, na minha variação, 0,40. Continuo na regra de 3 aqui, 0,40 interrogação, que é o valor de venda, é igual a 100 vezes 1.000, porque na regra de 3 você multiplica cruzado, né? 0,40 interrogação é igual a 100.000. Valor de venda é igual a 100.000 dividido por 0,40, que dá R$250.000. Dá para você ir direto, tá? Você pode pegar esse, eu só quis explicar, mas você pode pegar esse valor de aluguel e dividir pelo percentual, que vai dar uma casa decimal menor, mas você consegue ter noção do valor de venda. Então, esse imóvel aqui, que eu estou citando aqui, na Zona Sul, ele vai variar. Você não precisa passar para o proprietário um valor exato. Então, para mim, o valor de venda de um imóvel que corresponde a R$1.000 aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, hoje aqui em Copacabana, vai variar de R$250.000 a R$263.000. Você não precisa nem ver o imóvel. Muitas vezes, alguns proprietários, alguns clientes antigos me procuram: Florencio, eu estou terminando a locação de um imóvel e eu quero vender ele, mas fica em outro bairro e eu sei que eu não vou trabalhar, eu não tenho nem muita noção de valor. E aí eu pergunto para ele: qual é o valor de locação? Ele vai me falar: o valor de locação é X. Você tem certeza que esse valor é de locação? Sim. E aí eu já sei que nessa região ali, ela provavelmente está dando um pouquinho mais de percentual, porque os condomínios são menores. Então eu já tenho uma noção de que se o imóvel, o valor que ele está pretendendo, eu já sei a faixa de valor sem e ver. Aqui em Copacabana eu geralmente acerto. Se eu sei o valor de locação, eu já sei o valor de venda. Também dá para ter uma noção imediata do que é bom e do que não é. Por exemplo, tu está querendo captar um imóvel e que o proprietário, ele aluga, o valor do aluguel desse imóvel é R$1.000. E o proprietário, ele quer R$500.000 no imóvel. Você já consegue ter noção que o valor que ele está pretendendo é desproporcional ao valor o valor de aluguel. Logo, está fora. Às vezes aqui em Copacabana eu vejo o cliente querendo vender um imóvel por R$1 milhão e eu sei que o aluguel naquela localização, o aluguel daquele imóvel custa em torno de R$2.000. Eu nem me dou o trabalho, muitas vezes, de ir captar o imóvel.
porque eu já sei que aquele proprietário não vai vender naquele valor. Espero que tenha sido claro. Marcelo, espero que tenha te ajudado aí, valeu? É muito simples e eu te falo que é a forma mais fácil de avaliar imóvel. Inclusive, vocês precisam saber usar essa argumentação com o proprietário. Não basta só você fazer esse tipo de locação, como também você argumentar com o seu proprietário e comprador. Poxa, quanto que é o aluguel aqui? O aluguel é R$2.000. Então, o senhor acha que um imóvel de R$1 milhão daria para o senhor um retorno apenas de R$2.000? Você bota uma caraminhola na cabeça dele. Se ele tiver necessidade de motivação de venda iminente, ele vai se readequar. Valeu? Um abraço!